Ai, Jesus! Aquela linda salva de palmas. Tudo que nós queremos que Deus faça por nós, só será feito se a gente der ouvidos à palavra dele e, recebendo as instruções, nós cremos, ou seja, agirmos de acordo com aquilo que ele fala. Tem pessoa que diz que crê, mas o que Deus manda fazer não faz, então não está crendo. Quando nós cremos em Deus, nós obedecemos exatamente o que ele faz. E quando nós obedecemos, o maravilhoso poder do Espírito Santo entra em ação e a gente vê as mesmas maravilhas que foram registradas na Bíblia, que Jesus fez, se repetindo em nosso meio. E hoje é um dia da gente crer e Jesus operar. O nosso Deus é assim, ele faz a obra através daquilo que ele anuncia. E quando a gente crê, não importa o seu problema, não adianta você falar que crê, mas não age igual. Toma uma decisão hoje. Vou lhe dar um segredo. Se tem alguma coisa escondida no seu coração, não adianta. Tem que contar. Eu tinha um escritório de assessoramento financeiro há 40 anos atrás. E eu tinha alguns empregados. Tinha um rapaz lá que tinha 5 anos que não tomava água. Ele era tão magro que chegava a andar assim, ó. Já estava nos seus 50 e poucos anos. E o doutor, a última vez que a família foi no médico, a mulher foi com ele, o doutor disse: só vai ficar viúvo em pouco tempo. Conta para ele: não, mas não tem jeito o negócio dele. 5 anos sem tomar água. Comer a maior dificuldade, o água e jogava para fora. Vê se pode um negócio desse. Aquilo que desce fácil para ele não descia. E eu pedi um irmão meu que levasse ele numa reunião. Tinha um pastor que era muito usado por Deus em Campos, no estado do Rio de Janeiro. O meu irmão levou. Meu irmão trabalhava comigo. E o meu irmão chegou lá e disse: olha, eu fiquei impressionado. O pastor começou a fazer a reunião, não esse, o que eu antecedia a ele, diz assim, orou e falou assim: Deus está me falando que tem uma pessoa aqui que tem um bilhete de loteria na carteira. E se essa pessoa não jogar o bilhete fora, a viagem dele foi perdida. Meu irmão disse: eu não tenho. E o pastor insistiu. Pessoal, eu não estou brincando, Deus está falando. Meu irmão, será que sou eu? E era. Ele tinha um bilhete de loteria antigo, que ele nem tinha visto se tinha ganhado ou não. Aí ele foi, jogou fora e o pastor parou de falar. E Deus curou aquele rapaz. Aquele rapaz, em um negócio de 2 meses, ganhou um corpo já, peso, ganhou músculos e já andava ereto. Os vizinhos, ele disse: missionário, eu não aguentava. Era um atrás do outro. Não acredito que o Otacílio está curado. E o Otacílio pegava um copo d'água e bebia. Nossa, está curado. Depois, eu não acredito. Eu bebi uns 5 litros d'água aquele dia. Acho que é por isso que eu engordei. Ô, meu irmãozinho, Deus sabe o que está falando. Preste atenção, porque você tem que ouvir. Se quiserdes, você já ouviu essa palavra? É Isaías 1,19. Vamos lá para Isaías 1,19 agora, que você vai ver. Hoje é dia de muita bênção aqui. Se Deus é tremendo. Não basta querer, não basta crer. Eu creio, missionário, mas creio de todo o meu coração. Coitadinho de você, né? Falar cada coisa irresponsável. Parece até que Deus é que é o mal da história aí. E o bilhete de loteria está lá escondido no bolso lá. E o pecado está escondido. 1,19, Isaías 1,19. Se quiserdes, eu quero, e ouvirdes. Tem que ouvir, tem que fazer o que Deus manda, tem que atender. Comereis o bem dessa terra. E se quiser e não ouvir, não vai comer. Alguém come o bem e você come o mal. Missionário, está muito brava a situação. Queira que Deus está falando com você, não é de hoje. E é preciso que você dê atenção ao que Deus está falando. Quando a gente, meu irmão, decide, eu vou mudar de vida, nós mudamos. Agora, quando nós ficamos namorando com o demônio é enganador. E sabe o que ele faz a gente ser? Enganador também. Mentiroso. Não fiz, não sei, não lembro, não sei lá mais o que. E o bicho só fazendo isso. Você é o meu amor, você não pode me trair. O Satanás está dizendo: misericórdia, eu vou ser amor de Satanás? Eu sou amor de Jesus. Amém? Vamos agora numa passagem bonita para 2 a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nós temos 4 revelações nesse versículo que eu quero estudar com você. Está escrito assim: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar àquele
que o alistou para a guerra. 4 revelações, pelo menos. Ninguém que milita, nós temos que militar. Nós somos chamados para sermos soldados, para guerrear as guerras do Senhor. Se você não está militando, você está na rebeldia e Deus não está falando com você. Deus só fala com quem é obediente. Você tem que militar, orar, lutar contra o mal e vencer o mal. Ninguém que milita se embaraça com o negócio da vida. Não se embarace com nada. É alguma coisa errada, tem conotação de erro. Meu irmão, não põe a sua mão, porque a sua mão vai queimar e você vai ter problema. Então não se embarace com nada dessa vida. Segunda revelação. Terceira revelação, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Terceira revelação, você tem que agradar a Deus. Você não agrada a Deus sem tomar posse da bênção. Você não agrada a Deus vivendo em pecado. Você não agrada a Deus vivendo com toda a falta de bens na sua vida, sem prosperar. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Você veio para o mundo de Deus da prosperidade. Então você tem que agradar a Deus. Terceira revelação. Quarta, que o alistou para a guerra. Você foi alistado por Deus. Ele lhe chamou. Não foste vós que me escolhestes. Jesus disse, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Você é alistado por Deus para guerrear as guerras do Senhor e para vencer a doença. Mas eu estou fazendo tudo o que você sabe, não está fazendo o que Deus manda você fazer. Você tem que fazer o que Deus está mandando. Hoje a coisa começa a mudar. Tudo que Deus anuncia, o Senhor Deus faz. Por mais desanimadora que a situação possa parecer, não creia no inimigo, creia naquilo que Deus está falando. Nós temos um caso em Atos capítulo 27 do apóstolo Paulo, quando ele ia preso para Roma e teve um problema sério na viagem. O Senhor Deus havia dito a Paulo que ele importava que ele fosse apresentado, levado diante de reis, das autoridades, e ele estava sendo exatamente levado para Roma para pregar para o próprio César. E ele então estava no caminho para chegar a Roma, mas o diabo não queria que o servo de Deus chegasse lá. Muitas vezes nós estamos num caminho apontado por Deus, e o inimigo sabe que se nós chegarmos onde Deus nos apontou, a gente vai ser um perigo para ele. Então ele levanta pessoas contra a gente não dá bola para isso. Ele começa a mexer com o nosso interior, com a nossa vontade própria, e a pessoa começa a sonhar outras coisas, ou então leva a pessoa a ser tentada a fazer coisas erradas, porque infelizmente hoje televisão, rádio, jornal, revista é paiol de sujeira do inimigo. Ali tudo que tem de errado as pessoas colocam e gastam um dinheirão para poder embelezar aquele produto maligno. As empresas investem, elas colocam dinheiro ali e eles então agora é que tem que sair melhor, e com isso corrompe muitas pessoas. E naquele tempo o Paulo tinha que ir a Roma. Hoje Deus tem Romas para nós chegarmos também, para onde nós temos que dar o testemunho, pregando, mostrando o que Ele fez por nós. E o demônio está sempre na batalha, andando ao nosso redor, procurando a quem possa tragar, para que a gente não cumpra o propósito de Deus. Alguns estão doentes, estão jogando a toalha, não tem jeito. Meu irmão, por que você não entra diante de Deus numa atitude séria, que leve 1 hora, 2, 3, 5 horas, sei lá quanto, e você se abra para Deus, pede a Ele um momento desse, e ali veja o que está acontecendo, mas veja, não pare, fique firme, que você vai chegar onde precisava chegar. Aí o apóstolo Paulo está indo, ele falou com o capitão do navio, olha, o tempo está mudando, vamos ficar por aqui. Não, vamos embora. Ele era um preso, o capitão não quis ouvi-lo, mas ele teve a oportunidade, aquele capitão, de ter o maior pregador do mundo no barco com ele, e foram, e aí deu problema no navio. Eles passaram 14 dias sem comer, Atos capítulo 27, e no versículo de número 21, o apóstolo Paulo, havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta,
e assim evitariam este incômodo, essa perdição. Mas a pessoa que não tem o temor de Deus, você pode falar que ela não ouve. Ela às vezes coloca a sua fé no que ela possui, no dinheiro, na fama, e não ouve. Ela acha que as coisas na vida são eternas, que isso não vai ter um fim. Se você vê uma pessoa muito idosa, pode saber que há muito tempo ela foi um rapaz ou uma moça, gente bonita, como todos hoje são. E teve a sua vida normal, mas a vida é assim mesmo, a gente vai encolhendo. Um tempo atrás, se você olha o canal Show da Fé no Nosso TV, você vê um missionário ali, cheio de vida ali, nos seus 30 e pouco, 40 anos, pregando igual um gigante. O missionário agora está com 17, estava com 30, 40 e diminuiu. Porque os 50 eu joguei fora, sai pra lá, não te quero. Mas não adianta jogar fora, essas marcas tem, mas as minhas marcas é porque eu passei privação, não é nada de idade não, estou com 17. Bom, daqui um pouquinho eu vou estar com 27, sei lá, se Deus vai me permitir chegar mais, quer dizer, e um dia, a gente vai murchando, isso é lindo, porque um dia a gente vai para a casa eterna. E isso é o caminho de toda a terra. Agora, o bom é quando a gente fez o que Deus queria, demos ouvidos, e glória a Deus que eu soube dar, desde pequeno. Aqueles homens que Deus levantou e que me ensinavam a palavra, que pregavam na igreja. Muitos ouviram, entrou por aqui, saiu por ali, e já não estão mais em nosso meio, infelizmente. Outros estão passando momentos difíceis, porque não ouviram. Mas missionário era da igreja, mas não ouviu. Você tinha que ter ouvido a Deus. Eles não ouviram o apóstolo falando, está escrito aqui, fora na verdade razoável ao varões, o preso falando para o capitão, para o soldado, para o comandante do navio, para todo mundo. Ter me ouvido a mim, não parti de Creta, e assim evitaria esse incômodo e essa perdição. Ouça o que Deus fala com você hoje. Você não sabe quanto incômodo e quanta perdição, prejuízo você estará evitando na sua vida, tanto na saúde, quanto na prosperidade, na família. Não tenha uma atitude má para com a palavra de Deus. Segundo Crônicas 20:20 diz que aquele que ouve os profetas de Deus prospera. Continuando aqui. Mas agora o preso falando, vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. A pessoa, quando tem a unção de Deus, ele fala, ouça, ele não tem outro propósito a não ser levantar a sua vida. O que me traz aqui para eu poder falar com você, insistir, pregar a palavra de Deus, a não ser a ordem do Senhor Deus? Não estou fazendo porque eu sou bonzinho, não. É porque Ele me deu o ministério e eu tenho o prazer de exercer o ministério de Deus. Antes de ser pregador, eu era assessor financeiro. Eu continuo empresário. Eu não vivo da igreja. Glória a Deus por isso. E continuo fazendo a vontade do Senhor. Mas se vivesse, era digno. Porque é um trabalho normal. Mas Ele me deu essa condição. Então eu me esforço, eu vou aqui, vou acolá e peço a Deus força para eu fazer muito mais, porque eu sei que eu estou entesourando para a vida eterna. E como é que você está fazendo para a vida eterna? Ouça o que Deus está falando. E você vai evitar prejuízo e incômodo, coisas que vão lhe trazer muito aborrecimento. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Meu irmão, as pessoas que são de Deus, se você for, você vai ter tanto encontro com Deus, que você sabe, Deus me visitou, Deus mudou a minha vida, Deus me deu uma mensagem, me deu uma palavra. Infelizmente, a maioria do povo de Deus não quer saber disso. Antes passava a noite na discoteca, na gafieira, passava a noite às vezes até em prostíbulo, até em feitiçaria. Mas agora que é de Deus, não, a noite foi feita para dormir, eu deito só, enquanto eu não dormi 8, 9 horas eu não levanto. Mas se Deus lhe acordar 3 horas depois, e às vezes Ele acorda a gente, levante, vai lá orar, vai buscar a Deus. Essa noite eu fui dormir 11 e pouco, 4 eu estava lá nos pés de Cristo buscando ao Senhor, e não dormia mais depois não, e fez falta? Não fez, porque Deus supre. Você tem que aprender a andar com Deus, e uma hora dessa, o próprio Senhor lhe visita, o anjo do Senhor vem. Esteve com Paulo, que maravilha se estiver com você.
Já pensou uma hora dessa? Ele lhe fazia uma visita e lhe trazia um recado dos céus? Ou isso aconteceu só para Paulo? Não, Deus não faz acepção de pessoas e Deus está desejoso de fazer isso hoje. E o anjo disse para ele o seguinte, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Mensagem de Deus sempre é positiva. Qualquer mensagem negativa não veio de Deus. E importa que sejas apresentado a César. Importa, acabou. Você vai chegar lá, Paulo. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Mas aquele problema, aquilo ali faz parte do treinamento de Deus para nós. O seu problema faz parte do treinamento do Senhor, que está lhe preparando para obras maiores. Mas pega agora com o Senhor e resolve essa situação. Aí 25, portanto, ó varões, tem de bom ânimo. Agora é Paulo falando, o anjo falou com ele, agora ele falava. Ele era o anjo para aquelas pessoas. Meu irmãozinho, se você não tiver bom ânimo, Deus não vai operar nada na sua vida. Você anula a operação de Deus. Você não pode ter bom ânimo, mas no fundo esperando o pior. O que eu faço, missionário? Ore a Deus. Deus, eu estou com duas pessoas dentro de mim. Eu tenho a pessoa confiante e a pessoa vacilante. Essa eu não quero que exista, só quero ser o confiante. Eu quero é crer na tua palavra. E ele disse, portanto, tem de bom ânimo, ó varões, tem de bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Acabou, só isso. O que Deus falar ao seu coração, vá, ainda que todos falem ao contrário, vai acontecer. Eu creio em Deus. É isso. Mas no meu caso está demais. Fecha as portinhas aí, os ralos que estão tirando as coisas. Ou que estão fazendo com que as baratas entrem, os ratos apareçam e outros bichos mais peçonhentos aí. Tem de ser dessa maneira, há de acontecer como Deus tem dito. Mas o que Deus tem lhe dito? A mim nunca falou, mas espera aí, você nunca sentiu nada pela palavra? Então você precisa começar do zero, se arrepender, aceitar Jesus, se limpar de todo pecado, do ABC, até que você chegue ao ponto de poder ouvir Deus. Há de acontecer, como Deus fala, sempre acontecerá. Nenhuma palavra de Deus é vazia de poder, nenhuma passará, ainda que os céus e a terra passem, essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. Creia, porque Deus me usou agora. Vamos, em nome de Jesus, à novela da vida real. Delcíris descobre que está com síndrome do pânico. Eu quase não saía, eu chorava muito. Ela ficava na sala, porque ela tinha medo de ficar sozinha. Ela ficava no sofá, na sala, para ver a gente, para não perder a gente de vista. Eu não tinha ânimo para nada. Então, ao longo da minha vida, várias vezes eu passei por fases assim. Foi muito difícil, porque ela tinha fases que se agravavam. Então, foi um ponto que se agravou tanto que o médico quis interná-la. Aí ela pedia para mim, mãe, pelo amor de Deus, não deixa me internar. Eu disse, não, ninguém vai te levar, né? Nem coisa nenhuma, força, nem coisa nenhuma. Aí eu disse para o médico, eu cuido dela. Então a senhora vai ter que me assinar que se responsabiliza, porque eu não vou me responsabilizar, porque se ela se suicidar, se ela se jogar aqui da janela, a responsabilidade toda é sua. O médico falou para mim, digo, pode deixar, é minha sim. Eu assino, ela não vai se internar. E aí eu fiquei com ela em casa, cuidando dela e dando remédio direitinho. Com antidepressivos, ansiolíticos. No caso de Delcíris, a medicação apenas ameniza os sintomas do transtorno por poucos dias. Aí passava um tempo, tal, voltava. E o tratamento dava sono. Eu falei, eu não vou tomar remédio porque é Deus que vai me curar. Eu conheci o RR através da televisão, passando canais assim sem querer, e eu comecei a assistir, não conhecia a palavra. O que ele falava, eu pegava os versículos, depois eu pegava a Bíblia, ficava lendo. Fui ficando assim bem maravilhada com aquelas coisas, né?
Às vezes de madrugada eu ficava lendo, daí no outro dia eu falava para minha mãe, olha isso, que Deus falou isso, e a minha mãe concordava comigo, né, e tal. Sempre com o show da fé. Sempre tinha uma televisão na frente dela. E isso foi me fortalecendo. Eu tenho uma palavra que eu guardei desde o início praticamente. Nada do que eu preciso fazer é feito nem por força e nem por exército, mas pela força do poder do Espírito de Deus. E eu falei para minha mãe, eu vou me patrocinar, porque Deus vai me ajudar, eu dizia para ela. Eu comecei a me patrocinar, depois fiquei só uns 4 meses, depois desisti. É aquela coisa que você está com um pé dentro, um pé fora e não, né, nem presta muita atenção realmente no que está acontecendo. Eu sei que tudo foi piorando, tudo foi ficando muito ruim. E a gente não tem como adaptar a palavra à vida da gente, como muitas vezes a gente faz sem querer. Então eu falei que eu tinha um preço a pagar. Demorei, né, para tomar uma decisão, aí eu resolvi voltar e ir para a Igreja da Graça, que foi onde eu comecei a aprender, eu tentava fazer, né, como o missionário ensina, né? Determinar e mandar embora e exigir, não aceitar. Isso dia e noite, 24 horas, sempre. Foi melhorando, melhorando e nós orando. E ela se recuperou dessa síndrome do pânico. Estou firme lá na igreja, eu sou dizimista, patrocinadora, ofertante. Hoje faz 1 ano que Delcíris está liberta da síndrome do pânico. Ela é outra pessoa hoje. Então hoje eu agradeço muito a Deus que ela melhorou, que ela está bem. Eu me sinto bem, eu me sinto feliz como eu estou, não tomo o remédio. Eu deito agradecendo e acordo de manhã agradecendo, com a Bíblia do lado, lendo e agradecendo. Meu irmão, nosso Deus é fiel, hein? Paulo disse, eu tenho certeza que vai acontecer conforme foi dito. E a coisa estava brava ali. Eles colocaram o navio numa enseada, ali era a junção de 2 mares, começou a se abrir. Os marinheiros disseram, vamos matar todos os presos. Paulo também seria morto, para ninguém fugir. O comandante, querendo salvar Paulo, não vai matar ninguém. E o Paulo assumiu o comando. Lançaram-se por terra e para chegar à praia, eram 272. Sabe quantos morreram? 0. Todo mundo chegou lá. Aconteceu como foi dito a Paulo. Como é dito a você, se você crê, acontece. Mesmo que você seja o único no meio de todos ali, que são contrários, que são todo mundo perdido. O que Deus fala anula o que o diabo decretou. O que Deus fala prevalece. Ainda que o homem diga, não tem jeito, se Deus falou, creia, porque jeito há em nome do Senhor Jesus. Hoje é dia de você tomar essa posição para a glória de Deus. Essa senhora, com essa síndrome do pânico, caso tão sério que o doutor disse, a senhora, a mãe, vai ser responsável se ela cometer uma loucura. Mas a mãe sabia que a resposta estava em Deus. A resposta sempre está no Senhor Deus. Jamais Deus há de desamparar aqueles que creem nele. Vamos à primeira pergunta, por favor. É errado eu pedir uma direção de Deus sem antes consultar o meu líder da igreja? Mas não sei por quê, se o líder é maior do que Deus. Se ele é menor, você vai direto ao Pai. Aliás, Jesus disse assim, vós orareis assim. Pastor meu, posso perguntar ao seu Deus? Não. Pai nosso que estás no céu, você vai direto ao Pai, o Pai que dá a coisa ali. Meu irmão, ninguém pode interferir o seu contato com Deus, pode lhe prender, lhe amarrar, você pode ficar incomunicável. Coitadinho de quem falou isso. Você comunica com a autoridade maior do universo, e se aprover a ela faz como fez com Pedro, abre a prisão lá, e os 16 guardas tomavam conta de Pedro, ficaram com cara de tacho. Mas como é que ele sumiu no meio de todos nós? E o Pedro foi embora. E Deus deu a vitória para ele. Deus dá a vitória para quem o procura em nome de Jesus. E vamos agora abrir o coração, por favor. Missionário, sou uma jovem que tem o desejo enorme de crescer e estar na presença do Senhor. Mas o meu coração se enfraqueceu de repente e eu tenho andado em completo desespero, pensando até em sair da igreja por não saber lidar com minha situação. Eu não entendo, outro dia estava tão feliz, tão alegre diante do Senhor, com vontade de sair e de falar de Deus para todo mundo. E agora tudo esfriou.
Às vezes, o meu coração quer duvidar da existência de Deus. Sentimentos de tormento me angustiam dia e noite. Me sinto afastada do Senhor apesar de buscá-lo e orar todos os dias. Missionário, o que eu posso fazer para mudar essa situação em que vivo? Vigiar e orar é o que você devia ter feito, você não está fazendo. Tem um corinho que a gente cantava antigamente: cuidado com ele, cuidado, meu irmão. Quando vê que é ele, põe o joelho no chão. É o bicho, ele que está levando você para se afastar de Deus, que ele quer acabar com a sua vida, quer fazer de você tudo o contrário do que Deus já fez. O que eu preciso fazer? Você diz que ama a Deus, procura Ele, você procura Deus na Bíblia, creia e vai tranquilo. Muitas vezes acontece assim com o pregador. Deus começa a abençoar e ele acha que não precisa mais de Deus. Eu contei até um caso já desse que uma pessoa me contou, e exemplifica exatamente a pessoa estúpida. O advogado ia para o tribunal, saiu atrasado e congestionou, a audiência era 2 horas, a audiência trabalhista. Se ele não tivesse lá, o patrão dele ia pagar uma indenização violenta e mentira, a pessoa não tinha direito, e ele tinha horror de Deus, que não acreditava em Deus, e faltava 5 minutos, estava passando em frente ao tribunal, não tinha onde estacionar o carro, e disse: vou perder. Aí ele parou e falou assim: Deus, eu não creio em Ti. Fechou os olhos. Mas como os crentes falam que o Senhor abençoa, se o Senhor puder, me dá uma vaga aqui agora. Aí abriu os olhos, tem uma velhinha tirando o carro, mas com uma rapidez tão grande, ele falou: Deus, esqueça o que eu falei. E entrou na vaga que Deus preparou. Aí a pessoa quer fazer a coisa por si, não dá certo, ela desanima. Meu irmãozinho, deixa Deus colocar você no ginásio dele. Entra na escola do Espírito Santo, você vai ser aprovado. E quando vier qualquer teste, você nunca vai perder você vai ser vencedor. Deixa eu orar agora. Tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Orar para quem está em casa. Pai, eu uno a minha fé com a fé de quem está em casa. Essa pessoa que está precisando de uma ajuda. Deus, o Senhor é que é o suporte dessa pessoa. O Senhor é que é o operador de milagres. O Senhor é que é aquele que cura, que liberta. Meu Pai, a minha fé se une à fé dessa pessoa, eu vou abençoá-la. Em o nome de Jesus, todo mal sai desta vida e não volte mais. E você diz amém.